dia para vocês que estão aí navegando por essas águas de YouTube e se deparou aqui com esse humilde canal. Como vocês estão vendo aí, né? O nome do canal é Cantinho das Flores. Tem os temas aí, né? Mundo verde, empreendendo com planta, negócio de fundo de quintal. Então esse é o assunto que eu trago hoje para vocês. Como que eu comecei a empreender com plantas? Início de pandemia, muito desemprego e comigo não foi diferente, eu perdi meu trabalho nessa época. Mas eu ainda tinha um abono ali do trabalho, aí veio o auxílio emergencial e eu fiquei, né, um pouco mais tranquila inicialmente. Porém, sabendo que eu ia precisar trabalhar, sendo eu mantenedora da minha casa. Aquela pessoa que, né, sustenta a casa. E ali, eu, né, confinada em casa, como a maioria, né, do mundo, eu comecei a olhar para as minhas plantas dos vasos, do jardim, porque eu toda a vida fui amante da natureza, fui criada com meus irmãos do lado de uma matinha na roça, a qual a gente explorava aquela matinha constantemente. Passávamos os dias ali brincando, então eu tenho a natureza no meu DNA. E o que que acontece? Eu comecei a olhar para aquelas plantas minhas e me veio uma luz. Veio uma luz que eu falo que essa luz veio do céu, veio de Deus, porque na nossa vida, né, que cremos em Deus, nada acontece ao léu nem por acaso. Tem um propósito, né? Deus tem sempre um propósito naquilo. E eu comecei a olhar, analisar aqueles vasos de plantas e comecei a pensar, nossa, esses vasos precisavam trocar as terras, né? Tá aí há tempos, há anos até. Eu nunca mexi, só ponho água. E ali que veio aquela luz de comercializar plantas. E eu pensei, né, vou fazer isso, né? Tá me vindo essa ideia, eu vou fazer. Do pensamento à prática, foi um segundo, né? Eu já iniciei. Ah, mas como que você começou a fazer isso? Eu comecei, e eu já vou até fazer uma demonstração aqui para vocês de como eu comecei. Aqui, ó, tem um reciclável, né? Aqui tem outro reciclável, né? Latinha de iogurte, caixinha de leite. O que que eu fazia? Eu desmembrava as minhas plantas, tirava mudas já com raiz, tirava mudas, né? O galho, o corte, né? A estaquia das plantas. E eu fazia simplesmente isso, né? Eu fazia isso. Eu fazia uma muda. E essas mudinhas aqui eu vendia R$5, né? Colocava no status, né? E eu vendia R$5. Então assim, eu comecei, né? Aqui eu tenho um camarão amarelo, né? Vou fazer uma demonstração para vocês, tá? E aqui, ó, o vasinho aqui já tá com terra, né? Aqui eu plantei a mudinha do camarão amarelo, né? Claro que daí eu ia tirar mais um pouco de folhas e deixar com menos folhas, né? Mas assim eu aguava essa mudinha e muitas delas pegavam, outras não pegavam. Aquelas que davam certo eu ia postando no meu status. Essa planta aqui, ó, a jiboia, tá vendo? Essa muda de jiboia, essa aqui foi eu que fiz. Essa jiboia aqui foi eu que fiz, ó. Plantei aqui na cuia pendente, aquela que tem o pratinho. Inclusive aqui eu virei e derramou aqui, molhou, não tem problema. Não tem nenhum pano aqui para secar. E essa muda de jiboia foi eu que fiz. Então, uma das plantas que muito eu vendi nessa época foi a jiboia. Vou tomar um cafezinho aqui. Foi a jiboia. Eu fazia as mudinhas, ponhava na água para enraizar. Aí usava assim, como eu demonstrei aqui para vocês, o reciclável. Colocava ela ali já enraizada, né? E vendia tudo. E as minhas mudinhas nada passava de R$5. E eu comecei a sentir, né, que dava certo. Que dava certo. Mas aí você vai me perguntar assim, mas e o substrato que você usava? Gente, foi a forma mais primitiva de se começar a empreender com plantas. Eu usava aquela terra do fundo do quintal.
Sabe aquela terra que as folhas se decompõem, que fica aquela terra bem com bastante nutrientes, aquela terra tinha até minhoca. Então, era uma terra bem nutritiva e bem úmida. Eu usava aquela terra. Era aquela terra que eu usava para começar a fazer as minhas mudinhas. Eu não tinha dinheiro para investir. Então, é isso que eu quero frisar para vocês. Até então, eu não tinha um centavo para investir em plantas e eu não tinha nenhum conhecimento. Eu estou frisando isso porque aí você pode colocar N questões, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo, mas isso, mas isso. Não, eu não tinha nada. Eu só tinha a ideia e a vontade. E foi no reciclável, foi na terra de quintal, de fundo de quintal, e dava certo. Tudo que eu postava, a maioria do que eu postava, eu vendia. Então, amados, eu fui vendo e tomando cada vez mais gosto e paixão pela coisa, né? E ali nunca faltava dinheirinho no bolso. Sempre eu tinha um dinheirinho no bolso das plantas que eu estava comercializando sem nenhum gasto, sem nenhum centavo de gasto. Por quê? O que eu gasto aqui com essa caixinha de leite? Para fazer essa mudinha linda de brilhantina, tá vendo? Uma planta antiga, ó. Nada, não gasto nada aqui. O que eu gastava para ir no meu quintal e pegar aquela terra bem, sabe, bem humosa, bem nutriente, com folhas bem decompostas e colocar nas caixinhas, nos recicláveis e fazer as mudinhas. Eu não gastava nada. Eu consegui fazer um dinheirinho com isso, né? Nunca faltava o dinheiro para o pão, nunca faltava o dinheiro para a margarina, nunca faltava o dinheiro. E eu vi que aquilo era bom e que aquilo era de Deus e que aquilo dava certo. Então, último auxílio emergencial, último abono do meu trabalho, eu resolvi então investir um pouquinho mais. Aí eu resolvi investir um pouquinho mais e eu gastei na época, acho que eu gastei R$ 500 com plantas de caixaria. E essas plantinhas, essas mudinhas de caixaria, de forração, né? Que são aquelas mudinhas que vêm pequenininha nas caixinhas. Aí eu comprava aquelas, eu fiz uma compra, né? Uma compra X lá, como eu disse, com várias mudinhas. Para poder eu já ter um ambiente com mais plantas, né? E também foi outra coisa que deu certo. Ah, mas daí como que você conseguiu fornecedor? Aí eu comecei a entrar em contato com a floricultura da região, Umuarama, Campo Mourão, que são cidades aqui próximas à minha cidade, né? E ali elas me passaram, essas mulheres que tornaram depois amigas, elas me passaram contatos de fornecedores que passavam próximo à minha região, que não passavam na minha cidade, mas passava próximo, né? Então eu entrei em contato, né? Um desses fornecedores, que foi o meu primeiro fornecedor, foi a Toniel Muda de Santa Catarina. Eu não posso esquecer o primeiro fornecedor, porque realmente foi uma bênção na minha vida, né? Ali também o fornecedor, que é o Micael, ele me ajudou muito no início. Como que ele me ajudou? Porque eu não tinha noção, né? De preço, de valores, do quanto colocar nisso ou naquilo de valores, e ele também me deu uma leve auxiliada nisso, né? O que acontece? Eu vendendo as mudinhas de caixaria, depois eu tive a ideia de revenda, né? De trabalhar por revenda. Então, conversando com ele, eu pedi que ele me mandasse, né, semanalmente ou quinzenalmente, que ele passava na minha cidade, me mandasse todas as plantas, né, e valores para que eu pudesse trabalhar com revenda. E assim eu fiz. E ali começou a entrar um dinheiro extra também com a revenda. Além das minhas mudinhas que eu fazia, além das plantinhas de caixaria que eu vendia, eu também comecei a revender. Gente, eu quero dizer para vocês que inicialmente eu tirava, assim, depois de um tempo, um salário mínimo já, vendendo plantas, de uma forma bem primitiva, como eu disse que eu comecei. Eu não tinha um espaço físico, uma cobertura, então meus genros levantaram assim de bracelete mesmo, né? Um pequeno espaço, e ali eu
trabalhava, ali eu fazia minhas mudinhas, fiz umas prateleiras ali, né, no muro, ali eu colocava todas as plantinhas ali de venda, era um local bem rústico, assim, bem, assim, não era um local, assim, vamos dizer, bonito, mas foi ali que eu comecei, foi ali que Deus me abençoou, foi ali naquele tempo que de escassez mesmo, que Deus abriu a porta no deserto e me deu a renda extra, o sustento, que depois eu consegui um serviço informal, né? E agregou. Então foi uma bênção de Deus na minha vida e por isso eu estou fazendo esse vídeo hoje. E por isso hoje eu estou compartilhando com vocês, fazendo questão de compartilhar. Hoje é mais uma fala, eu fiz a demonstração de como eu comecei para vocês. Depois, num próximo vídeo, eu quero mostrar aqui o meu pequeno espaço físico, onde eu tenho todas as plantinhas, aonde também eu já joguei um sombrite lá fora e já joguei muitas plantas lá embaixo do sombrite, porque aqui o espaço é bem pequeno. Então, foi assim que eu comecei. Eu não sei se eu pulei alguma etapa, se faltou alguma coisa aqui para mim falar para vocês essencial, mas o que eu quero frisar é que não teve capital de giro para esse negócio. Então, foi dessa forma que eu comecei. Como que eu faço hoje? Hoje eu já tenho, além do fornecedor que eu comecei, eu já tenho um outro fornecedor e eu já trabalho muito mais assim por encomenda, né? Eu não fico enchendo o meu espaço, que é pequeno, que depois, né, é uma coisa que vai saindo gradativamente, então eu não fico adquirindo muitas plantas, não. A pessoa faz o pedido, eu faço o pedido para o fornecedor, então já é uma coisa mais certa. E eu tenho muito pouca coisa aqui do fornecedor que eu mantenho aqui para venda, né? Por exemplo, aqui eu tenho, né, essa planta aqui, que é uma renda francesa, que é do fornecedor, né? Assim, uma pileia, né, que é uma planta do fornecedor. Essa pileia, por exemplo, aqui, ó, eu não tô com uma muda perto aqui para vocês, mas ela é uma planta que dá muita muda, então a gente pega também e reproduz, né? Você tem a matriz aqui, ó, e você tira as mudinhas em volta e reproduz. Quando eu comecei, eu fazia isso também, eu comprava no Jardim da Mi, que tem um canal, né, MM Garden. Quero também ajudar aqui a promover o canal dela. E eu comprava os potinhos de rosa, né, de mini rosas, e eu desmembrava, né, um potinho que vinha com 4 ou 5 mudas, eu desmembrava e fazia 5 potinhos, né, 5 vasinhos ali no reciclável ainda. E eu vendia individual, mudas individual, porque as mudas de mini rosas, elas vêm bem cheio o vaso, com várias mudas, né? Eu desmembrava e eu fazia mudas individuais e vendia também assim. Foi uma forma também que eu trabalhava inicialmente. Quando eu ia comprar uma planta, eu sempre olhava se aquela planta ela podia ser desmembrada e se eu podia fazer de um vaso, eu podia fazer várias mudas. É uma forma também de venda. E assim, amados, queridos, queridas, porque, né, nesse mundo verde aí não tem masculino e feminino, tá? É uma coisa unissex, vamos assim dizer. E como que eu faço hoje? Quero mostrar para vocês como que eu faço hoje, ó. Eu deixei aqui preparado uma bandeja, ó. Quando eu falei para vocês que eu comprava, a minha primeira compra foi mudinha de caixaria, era isso daqui, tá, ó. Essa bandeja aqui, ó. Essa bandeja que já tá aqui com substrato, tá? E hoje eu quero falar para vocês como que eu faço. Eu continuo não comprando tudo, eu continuo tendo as minhas matrizes e fazendo mudas. Só que agora mudou o processo, né? Antes o processo era esse e agora o processo é esse, ó. E eu quero mostrar para vocês. Ó, isso aqui é um senécio, né? Senécio verde. Ó, eu quero mostrar para vocês aqui como que eu faço hoje. Ó, é isso aqui, ó. Aqui já tem um substrato pronto, né?
para cacto suculenta. No caso, eu estou usando aqui, né, para demonstração, um para cacto suculenta. Mas eu faço o meu substrato, tá? Olha para você ver a facilidade hoje que eu já tenho para fazer essas mudas, né? Eu não vou fazer uma bandeja cheia. Depois, outro vídeo, eu vou mostrar para vocês a minha matriz desse senécio verde. Então, olha que riqueza, gente, olha que riqueza, ó. Tá? Isso daqui não perde uma muda, pega todas, ó. Depois eu vou completar essa bandeja e eu vou ter aqui, ó, uma bandeja de senécio verde para vender a R$ 5 a mudinha, tá? Não, as mudas que eu faço das minhas matrizes, elas nunca subiu o preço, tá? Só a jiboia, que tá numa cuia, é uma planta mais cara, né, ó. Tipo essa jiboia aqui, eu já vendo ela a R$ 29, né? Mas ela já tá numa cuia, só colocar as hastes ali para ficar pendente, já tá bem bonita. E assim, ó, eu faço a muda. Hoje também, eu quero colocar aqui do lado. Hoje também, conforme eu fui comprando as plantinhas do fornecedor, o que vai vindo o vasinho, né? Aí eu também tenho um fornecedor de vasos de plástico. Eu pego essa dipladênia aqui, eu passo por uma cuia pendente e já fica esse vaso aqui, né? Para eu reutilizar ele, né? Aonde eu pego esse vaso e também faço muda. Às vezes eu tiro a muda aqui, ó, da bandeja, né? Aqui da bandeja. E eu passo aqui pro vaso, porque senão eu vou ter que cortar a bandeja para poder o cliente levar a mudinha. Eu tendo vários vasos desse aqui disponível, eu já faço, a hora que ela enraiza, que pega bonitinho lá, eu faço o transplante e passo para cá. Essa aqui é uma dipladênia, ela é de fornecedor, né? Assim eu vendo a um valor, e quando eu passo para cuia pendente, tipo essa aqui, aí eu já cobro outro valor, porque daí já tem todo o meu trabalho, eu tenho o vaso e etc e tal, né? E assim eu faço. Aí eu comecei, né, nas compras com os fornecedores, eu comecei a ter o contato com as suculentas. E eu trabalhei muito, fazendo muito arranjo. Eu vendi bastante arranjo também nessa época. Hoje, por que eu falo nessa época? Porque hoje caiu bastante a venda de arranjo, as pessoas aprenderam a comprar e a montar e a fazer, né? Então caiu bastante. Mas ó, assim, né, ó, aqui tem um senécio azul e umas suculentas que eu achei na mesma tonalidade do vaso, eu achei interessante, montei esse vasinho aqui, né? Aí você, né, coloca preço na sua planta de acordo com o valor que você pagou em cada coisa, né? No vaso, em cada suculenta, enfim. E assim é que eu trabalho hoje, né? Aqui eu tenho uma bandeja, vou pegar para vocês verem, pronta. Que essa bandeja aqui, ó, é de coléus, tá vendo? Ai, que bagunça. Aqui, ó, é uma bandeja de mudas de coléu. Aqui, no caso, eu cortei a bandeja, ó. As pessoas querem a muda, eu fui cortando, ó. Cortando a muda, a pessoa leva lá, né, e planta lá onde ela quiser, ó. Mas essas mudas de coléus aqui, também, das minhas matrizes, R$ 5 eu vendo a cada muda. Vendo cada mudinha, né? Então, queridos, aqui derramou água aqui em cima da mesa, fiz uma laminha aqui, mas não dá nada não. Já a gente limpa isso daqui. Eu quero, assim, então eu apresentei para vocês a forma, né, como eu iniciei, o capital como que eu iniciei zero, né, a forma que eu fazia, a terra que eu usava, o recipiente que eu usava, e também apresentei para vocês, né, a forma que eu faço hoje. Hoje, eu também não compro muita suculenta, não compro muita planta. Eu continuo reproduzindo porque é muito mais lucrativo, né? Você ter uma matriz e você reproduzir, do que você ficar comprando do produtor, do fornecedor. Então, assim, ó, vocês estão vendo aqui esse vaso? Esse aqui é um vaso de boldinho, gente, ó. É o tal do boldinho, sim, né? O suculenta pendente, ó. Esse vaso lindo, maravilhoso, tá vendo? Esse vaso foi eu que fiz. Foi eu que plantei aqui, ó, né? E foi eu que fiz esse vaso. É assim
E assim a gente pode ganhar um pouco mais, por quê? Porque você, isso aqui despencar na minha cabeça aqui, ó, não vai ficar bom, né? Depois eu dou uma olhada direito. Eu tenho aqui essa planta aqui do lado, ó, que vocês estão vendo, que eu esqueci agora, eu não vou saber falar o nome dela pra vocês. Tá enorme de linda. Ela também foi uma planta uma muda que eu fiz, né? Que eu fiz. Vou mostrar pra vocês aqui esse vaso. Ó, isso aqui, ó, é um vaso do cingônio rosa, ó. Do cingônio rosa, né? Eu paguei caríssimo, caríssimo nesse aqui. Um único vaso que eu tenho. Ele tá cheião. Ele tem aqui mais de 10 mudas. Porém, eu fiquei com dó de desmembrar esse vaso. Por quê? Ele tá tão lindo, né? Tão cheio, tão bonito. O que que acontece? Ele dá um galho aqui, dá umas raízes. Aí o que que eu fiz? Ali é onde dá esse galho e dá essas raízes, ali eu faço uma poda e ali então eu faço uma muda. E aí assim, eu já fiz 2 mudas do cingônio rosa, fazendo a poda, né? Quando ele vai pender e tem aquelas raizinhas, né? Eu podo ali e eu já fiz 2 mudas. Só vou buscar para vocês verem. Olha isso para vocês verem. Isso aqui não foi tirado da planta não, tá? Isso aqui foi tirado aquele galho que ia pender. Eu cortei, ó, e fiz assim, ó. Aqui também, ó, olha que linda essa muda do cingônio rosa, maravilhosa. Gente, e assim eu fiz, né? O vaso é reciclável, é descartável, né? O vaso que vem na planta. E muitas vezes também eu faço o vaso, né? Faço o vaso, o cliente pede um vaso plantado, pede um vaso pronto, né? Aí eu encomendo a planta do fornecedor, faço o vaso, enfim. Num outro vídeo, numa outra oportunidade, eu quero estar dando mais detalhe para vocês. Eu quero estar mostrando para vocês aqui esse espaço. É bem pequeno. A maioria das mudas que está aqui foi feita por mim. No chão ali tem várias mudas. Ali, né, tem uma bancada de suculentas. Comprei bebê, replantei, fica ali, né? A suculenta você não perde, se você não vender hoje, ela só vai crescer e o preço vai subir. E tenho folhagens aqui, tem um chão, e lá fora também tem várias coisas, né, de venda. Mas tudo isso vai ficar para um próximo vídeo, onde eu vou estar apresentando para vocês o espaço, tá? Aqui. Eu só quero que esse vídeo, ele te sirva de algum modo, que dele você tire alguma lição, que você se desperte para alguma situação. Às vezes você está vivendo um momento difícil, como eu vivi. Às vezes você está vivendo uma situação que a sua renda, ela é muito baixa, né? E você precisa de uma renda extra que agregue. E você não sabe o que fazer. Com isso, eu não quero dizer que você vai empreender com plantas como eu. Mas, de repente, Deus pode despertar em você um outro dom, um outro talento. Deus pode despertar em você uma outra vocação, a qual você vai se beneficiar, que vai agregar, que vai ajudar você, sua casa, sua família. Uma coisa que eu quero dizer para você: Deus nos deixou, cada um de nós, com um dom de sobrevivência, com uma capacitação interna. E muitas vezes nós esperamos vir uma situação muito adversa para a gente se despertar para esse dom. Não precisa vir a situação adversa, a situação difícil para nós nos despertarmos. Basta nós crermos que nós temos um Pai poderoso, que é Deus, e esse Pai poderoso, Ele olha e Ele sabe das nossas necessidades. E basta você pedir para Ele. No meu caso, foi o caso que aconteceu, né? Veio a adversidade e eu descobri esse talento, esse dom.
Mas você que está aí, está precisando, necessitando muito, ore ao Pai. Peça a Deus, né? Assim que te mostre, né? O que você pode fazer, que pode agregar, que pode ajudar, que pode somar, que pode vir a te dar uma renda extra. Ore ao Pai. É o conselho que eu vou te dar nesse vídeo, né? Que eu estou fazendo aqui hoje, num domingo de manhã. E é isso por hoje, né? Se eu esqueci alguma coisa que era muito importante falar nesse primeiro vídeo, eu recapitulo e eu falo num próximo vídeo, que eu não vou prometer para vocês, que vai ter semanalmente, mensalmente, mas que eu volto, tá? E é isso. Que vocês todos fiquem com Deus e aproveite. Que esse vídeo seja de proveito para sua vida, para o seu amigo, para o seu parente, para o seu vizinho, para alguém aí que esteja precisando, tá? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.